E tá aberta a porteira da imaginação, porque estamos aqui para falar de Webtoon mais uma vez! Yay! Aqui quem fala é a Made e eu tô aqui de novo com a Nai. Oi, gente! E com a Mari! Olá, Podtuners! Ah, não! Ai, meu Deus. Oh, Jesus Foi a Cristo. Didi, gente. Eu Ela peguei esse não nome para. direto com a Didi. Eu anotei. Jesus Cristo. Eu tô esperando por um dia em que essa frase aí, pós-abertura, não vai ser alguma reclamação relativa a nome. Porque todos os últimos episódios têm sido isso. A Mari apresenta e a gente começa. Ah, não, Mariana. Olha, eu posso dizer que não vai ser nem 1, 2, 3. Tem pelo menos mais 3 episódios que vai ser isso. Já dei o spoiler. Ai, maravilhoso. Então tá bom, a gente tem que começar a se acostumar. É isso. Nai. Tá aqui. A gente tem que isso. fazer o seguinte: não dá moral. A gente não dá moral. A gente finge que nada aconteceu. Amo. Não dá moral. Acho que vai ser mais efetivo. Vamos estudar um pouco mais essa estratégia aí, aperfeiçoar ela pro futuro, tá? Fica a dica. Bom, gente, e só pra dar uma variada aqui, né, no programa, hoje, mais uma vez, a gente vai trazer um quadro novo Caraca, hein? aqui no Pode Falar de Webtoon, que é o Joga pro Universo. Não, gente, 1 ano, 20 mil quadros novos. Exato. Amo. Recordes estão sendo quebrados aqui de quadros novos. Mas se você ouviu o nosso episódio especial de 1 ano do Pode Falar de Webtoon, que se eu não me engano é o episódio de número 52, Eu vou chutar aqui. talvez você vai reconhecer esse quadro, ele vai ser familiar. Por quê? Porque a gente já compartilhou lá naquele episódio a nossa vontade de fazer ele acontecer. Então, se você ouviu o episódio, se você lembra disso, você já sabe o que é o quadro. Se você não ouviu, não tem problema porque a gente vai explicar, tá? Tá tudo certo. Tem A explicação. gente é legal. Aqui A gente quer que todo mundo a gente entenda. explica. Exato. Somos didáticas. É isso. E falando um pouco mais aqui do Joga pro Universo, Ai, né? adoro. Quem nunca, gente, depois de ler vários webtoons diferentes, pensou: e se eu fosse responsável por criar um plot para um roteiro? Que tipo de história eu gostaria de contar? Né? E não só relativa ao webtoon, mas vamos supor, você vai lá, você lê algumas histórias de livros, você assiste filme, série. Quem nunca, gente, pensou: putz, deviam fazer, né? Fazer uma série assim, um filme assim, escrever um webtoon assim. Se fosse eu né? fazendo, não ia estar essa história aí, não. Exato. E fala assim, nossa, Exato. esse webtoon deveria muito ter uma adaptação com esse ator, com esse negócio. A gente já né, cria a fanfic perfeita. Será que a gente gosta de fazer isso, gente, nos Imagina. episódios que a gente já gravou aqui? Será, se? A gente Será, faz pouquinho, assim, né? Não. Como a gente já não tem tanto espaço pra fazer isso no podcast, a gente separou aqui um quadro exclusivo pra isso, tá? E aí a ideia é que aqui no Joga pro Universo, uma host de cada vez, em cada episódio, traz uma ideia de plot de webtoon inicial aqui pra mesa, pra banca, né? E aí todas nós a gente trabalha junto pra desenvolver essa ideia da melhor forma possível. Então alguém vem com uma ideia inicial, a gente constrói a partir dessa ideia e desenvolve um novo plot de webtoon. Sim! Maravilhoso! É isso. Fim. E aí, no final do programa, a gente fecha um nome pra esse webtoon, uma sinopse pra ele, e de quebra a gente ainda joga a responsabilidade pra vocês votarem e dizerem pra gente se vocês leriam essa história ou não. Uau. Essa parte eu não tava sabendo, agora eu fiquei chocada. Que a gente É legal, não vai. É bem legal. Eu curti essa ideia. Curti tanto que vou ouvir depois o episódio pra poder votar, pra ver se eu leria A ou não. Mariana basicamente assumindo que não ouve os nossos episódios. Eu ouço sim os episódios. Inclusive, o único que eu parei no meio foi o que faria uma boa adaptação, porque quando chegou na parte do Sweet Home com Song Kang, eu tive que pausar. Porque eu não aguentei continuar. Eu não acreditei, mas eu preciso Foi muito retomar. forte o baque. Mas eu preciso retomar o episódio, eu não vou deixar. Sabia Não vou que você não deixar ia aguentar. morrer. É isso É aí. isso. Mas eu leio assim. É que eu tô achando que eu gostei tanto da ideia que eu quero já participar dela, entendeu? Eu só quis dizer. Ah, ótimo. entendi. E o legal da votação, É. o importante dessa votação é porque, às vezes, na nossa cabeça, a gente tá arrasando, né? Estamos criando uma super história. Sempre. E aí a gente tem que validar depois se isso é verdade ou não. Porque é que nem todos os outros episódios, né? Quando a gente vai falar que seria melhor se tivessem feito isso, estamos achando, né, que estamos arrasando. Mas às vezes não estamos. Não. Às vezes a gente só tá passando vergonha no crédito mesmo. Exato. É isso.
Bom, gente, vamos lá. Bora. É a primeira vez que a gente tá realizando esse quadro, tá? Então, disclaimers da primeira vez que a gente tá realizando esse quadro. A gente fez aqui um planejamento pro episódio. As coisas podem fluir super bem conforme o planejamento ou não. Vamos descobrir aqui no meio do caminho, tá? Eu jurava que você ia falar, as coisas podem desandar. Tipo, uau. Podem. É assim, a gente se planejou. Exato, Tá planejamos. planejado, mas a gente vai, não sei, porque a gente com um roteiro de quadro que a gente já faz, às vezes desanda, imagina o primeiro. Imagina assim. É que é o seguinte, a gente tem uma meta. A meta. Aí quando a gente chegar na meta, A gente dobra, né? Se a né? gente chegar na meta, quando a gente chegar na meta, a gente decide aí o que a gente faz, entendeu? Mas assim, o que acontece? Tem uma pessoa, que a gente vai revelar daqui a pouco, que trouxe uma ideia para esse primeiro quadro. E a gente tem aqui uma série de categorias pré-definidas, que essa pessoa meio que respondeu perguntinhas que explicam um pouquinho mais o que é a ideia dela relativa a essa história. Mas essa ideia, ela está sujeita à transformação ao longo do episódio, tá? Essas ideias, elas não são nada escrito em pedra. Elas podem ser modificadas porque a gente tá aqui pra criar junto. Mas alguém tá trazendo um ponto de partida pro nosso episódio. Porque se a gente chegar aqui sem ideia nenhuma, é foda também. É, né? Aí fica difícil. Aí não vai dar certo. É difícil, né? O processo criativo não funciona dessa maneira. Ele precisa começar de algum lugar. Ia sair Gente, muita besteira, eu tô curiosa real. Eu tô ansiosa e curiosa real. Então vamos lá. Vamos. Eu acho que nada mais justo a primeira pessoa que vai trazer a ideia para um quadro novo ser a nossa editora. Porque assim, os controles ficam na mão certa. Eu acho que esse é o meu argumento. E tem mais um ponto, na verdade, pra eu ter trazido. Porque eu tive a ideia do quadro depois de eu ter a ideia do webtoon que eu queria ler. Então é tipo, quando eu tive a ideia do quadro que eu trouxe pra vocês, já era sabendo que eu tinha um webtoon que eu gostaria que existisse, entendeu? Então veio a ideia do webtoon. Uhum. E aí depois a ideia do quadro, porque a gente não ia ter como jogar a sua ideia aqui se a gente não tivesse esse quadro. A gente não tem. Exato. Precisamos do quadro. E caso não tenha ficado claro, né? Quem trouxe a ideia foi a Mades. É verdade, a gente não tinha falado o nome até agora. É a Mades. Fica aí, É a dona Eu da trouxe a ideia. Uhul! É o meu webtoon. É o webtoon. É o meu webtoon, mas que vai virar o nosso webtoon. Pensa naquele meme agora do Pernalongas comunista. Nossa. Nosso webtoon. Nossa. Muito bom. Inclusive, eu queria muito que a capa fosse isso. Assim. Aí foi. Nossa, Foi. Aí foi. Nossa. Mas imagina se durante o episódio a gente muda o nome do quadro, né? Não é mais Joga pro Universo. É Nossa, o nosso Gente, isso porque assim, o quadro era pra jogar ideias de webtoon pro universo e a gente ia trabalhar na ideia do webtoon junto. A gente já tá trocando o nome do quadro em si, entendeu? A gente tá jogando pro universo até o nome do quadro. Pra vocês verem como é um episódio mutante aqui. Nada é fixo nesse episódio. Tá a gente tudo não tem se controle de transformando. nada. Você vai descobrir qual que é o nome verdadeiro no quadro só no dia da publicação, tá? A gente vai tomar essa decisão depois. Mas fica aí as possibilidades no ar, tá? Então é o seguinte, eu tenho uma ideia de webtoon, eu desenvolvi essa ideia de webtoon e alguns critérios pra gente poder ter um início de discussão aqui. Tá bom. Então agora, vocês vão ter que explorar a minha ideia, Certo. tá? Justo. Então façam perguntas de dúvidas que vocês tenham do que é esse webtoon que tá na minha cabeça. Tá bom. Tá, eu A gente já quero começa? começar. Não, eu quero começar com uma pergunta Tá. que é, assim, bem aquele joguinho de sim ou não. É resposta curta, não é pra desenvolver ainda. Tá. Protagonista é homem ou mulher? É, cara, Mulher. cara. Ele usa óculos? É o cara. Ele é careca. Ele perdeu os pais? Ele parece ter mais de 60 anos. Ai. Então, eu pensei em mulher. Mulher. Tá, ok. Mas assim, essa foi a minha ideia inicial. Não, Mulher. beleza. Peguei aqui. Mulher, né? Uhum. Você pode dar uma aproximação da idade dela? Não sei o quanto é importante. A gente pode pensar mais pra frente Tá. se vai ser importante ou não. Tá. Qual é o gênero? Ó,
Em que universo Eu botei 4 gêneros 4? em ordem de importância. Caraca. É porque assim, quando você vai ler um webtoon, você tem vários gêneros. Eles né? têm algumas Você vai ler nos categorias. sites lá, clandestinidade, você tem 2 linhas de gêneros, porque tipo, tem várias coisas. Isso é verdade. Mas o principal é Isekai. Gostei. E é Eu por entendi isso porque que a questão não da faz idade... diferença. Porque assim, pode ser uma pessoa... Porque assim, tem 2 idades. Você quer saber a idade da pessoa que entrou dentro da história ou você quer saber a idade da pessoa da história? Porque tudo isso depende, entendeu? Eu quero saber a idade da mental dela. Eu quero saber a idade do corpo. A gente pode desenvolver. Eu quero saber a idade do corpo. Que vai entrar? É. Deixa eu explicar primeiro os gêneros, tá? Gêneros que eu pensei Tá bom. seria um Isekai, Slice of Life. Ai, ok? que gostoso. Amei já. Meu tipo de E aí conteúdo. teriam outros subgêneros, romance e comédia, tá? Tá bom. Peraí. Por que eu coloquei um Isekai Slice of Life? Porque Isekai tem muito dessa questão de medieval, de reinos, né? Toda aquela coisa lá. Sim. Mas eu sinto falta de mais Isekai Slice of Life, entendeu? De tipo vida de colégio, Eu sabe? eu adoro. É um dos isekais mais gostosos que Então eu queria um Isekai tem. de colegial, assim, sabe? Então a idade da pessoa seria tipo ensino médio, sabe? Tá. Da pessoa, tipo, da pessoa que ela assumiu o corpo. Agora, qual é a idade da pessoa que entrou dentro da personagem? Eu não sei. Às vezes poderia ser um diferencial, ser uma pessoa mais velha ou não, sabe? Uma Então, pessoa já tipo, vivida ou não. Tá. A gente pode deixar isso em aberto, porque eu acho que conforme eu for explicando mais da história, a gente for desenvolvendo mais a ideia da história, a gente pensa se vai ser legal ser uma pessoa mais velha ou da mesma idade. Tá sabe? bom. Essa escola, ela é temática fantasia, assim, tipo, as pessoas vão usar roupas diferentes, é num universo totalmente diferente, ou a gente tá no, tipo Harry Isekai Potter, vida você real. quer saber se é Tipo, Hogwarts. é o Isekai vida real e eu espero uma escola normal, ou eles vão poder fazer mágica no meio. Exato. É uma Quais os escola meus de limites? vampiros. Não tem é que assim, ó, a história é fantástica por ser um Isekai, mas as pessoas não têm poderes. Tá bom. Pelo menos não foi o que eu botei, tá? A gente Corta a pode bruxaria. ver se for interessante, assim, mano. Corta a bruxaria. Então é o ensino médio. Eu tinha pensado ser, tipo, o plot ser bem... O plot dessa história ser bem simples, assim, ser bem slice of life mesmo. Vida Tá. de colégio mesmo, sabe? Adoro. O diferencial da história não está no plot da história, tá fora dele. Caraca. Hum. Tá. Mas então, esse universo basicamente seria tipo o nosso universo. É. Isso, o universo, nosso universo. Nosso universo, tipo, a nossa vida no ensino médio, sabe? A nossa vida. Tá. Gente, não queiram ter a minha Não vida fala do ensino isso, médio. não fala isso. Tá, mas então, vamos lá. Tá, então vamos lá. Deixa eu refazer aqui. Tipo, vamos descrever o que seria essa história que a pessoa entra, tá? Tá. Eu pensei dela ser um clichêzão de romance colegial. Clichêzão mesmo, assim. Clichê. Tá. Gosto. Inclusive com as coisas que a gente acha que estão batidas demais. Tipo, triângulo, aquela mesma personalidade de protagonista que a gente já conhece, que é o cara frio, que, tipo, não interage com ninguém, mas só se importa com a protagonista, entendeu? Todo mundo Sim. da escola magicamente acha ele maravilhoso. Exato, sendo que ele nunca fez nada demais, ele é o primeiro da turma e tal. Aí tem o segundo, que é o cara mais legal, porém ele vai ser ele vai sempre ser o melhor amigo, o cara que nunca vai chegar lá, e aí vai ter metade do mundo que vai ficar frustrado porque ele não chegou lá. E vai ter aquela menina invejosa que vai... É bem essas coisas, assim, que a gente olha e a gente acha, às vezes, meio irritante. Tá. Mas tem um propósito pra ela ser assim. Tá tem bom. A história ser assim. Uhum. Teria um propósito pra ela ser assim. Qual é? É porque a personagem entrou dentro dessa história justamente porque ela não gostava da história. Ah, eu tava E ela falava que ela ia fazer melhor. Vejo o potencial de causar. Ah, é? Não, então, você... Como é que é? Você acha que pode fazer melhor? Então vai aí, faz. E ela reclamava justamente disso, tipo, não, porque esse protagonista, porra, de novo esse protagonista, sabe? Não gosto disso. Rivalidade Não faz feminina. nada esse moleque, todo mundo gosta dela. Tipo, Gosto. nossa, mais uma vez a menina invejosa, não apoio esse tipo de coisa, não apoio essa rivalidade feminina, sabe? Tipo, Entendi. Tá. então a ideia seria uma pessoa que está insatisfeita com a história justamente por ela ter coisas que a pessoa não gosta, sabe? Ok.
E por causa disso, o objetivo da protagonista é mudar a história. Mudar. Justo. Mas... Ai, meu Deus, peraí. Começou com mais. Tem um twist. Oh, meu Deus, já não foi o suficiente. Não foi o suficiente. Não foi o suficiente. Twist. O twist que eu gostaria que tivesse nesse Isekai é que é como se os personagens da história, eles fossem atores. E eles tivessem uma personalidade diferente enquanto eles não estivessem em cena, sabe? Gosto. Claramente são atores. Claramente são atores. Então, digamos assim, pensa que esse mundo, ele existe por conta própria, as pessoas têm personalidades próprias e tal, e tem momentos específicos só que fazem parte da história que está sendo contada. Quando não tá rolando esses momentos, as pessoas estão vivendo a vida delas... Gosto. Do jeito delas, entendeu? Tá, tô pegando. É como se eles são atores, é tipo isso, eles são atores, eles sabem os momentos que tem cenas, e quando eles estão fora de cena, eles podem agir de outras maneiras. Tá. E aí... Tá. Eu tô imaginando um bagulho meio encantado. E eles têm outras personalidades, entendeu? Eu tava imaginando um bagulho meio Teen Beat Movie. Também. Como é que é isso? I can't stop singing, make it stop, make it stop. Sim. Não, é que no filme tem literalmente uma parte do filme não acontece, e daí todo mundo para e tipo... É isso. Sabe? Esperando acontecer. Cadê a deixa, sabe? E aí o povo se desconcerta. E aí o lance seria que, como as pessoas, tipo, estão ali atuando, elas sabem como a história deve fluir. Todo mundo sabe como a história deve fluir, entendeu? Elas sabem qual é a função delas. Elas sabem que por exemplo, a protagonista vai passar por uma situação de perigo. Então, o protagonista tem que ir lá salvar. E aí, como a menina quer mudar a história, ela não quer ser salva, ela quer se salvar, ela vai lá e resolve a coisa por conta própria. Daí o cara chega lá e tipo, porra, é a minha parte, isso tá fudendo com o meu trabalho, entendeu? Digamos assim. Nossa, dá pra virar um bagulho muito bom. Sim. E aí a ideia seria, tipo, os conflitos seria tipo assim... o personagem que ela não gosta na história, quando tá fora de cena, ele é uma pessoa legal. A pessoa legal fora de cena não é uma pessoa legal, entendeu? Lixo, sim. Só que existe todo esse conflito de que, tipo, ela começa a conhecer as pessoas dentro e fora de cena, e aí fica difícil, porque, tipo, idealmente ela quer mudar a história. Entendeu? Digamos assim, idealmente ela não quer ficar com aquele personagem porque ela não gosta do personagem, mas ela gosta da pessoa que não é o personagem, entendeu? Nossa. Então isso vai gerando, tipo, uma confusão, entendeu? E o outro conflito seria essa questão, tipo, ela quer mudar a história, mas, tipo, isso afeta o papel das outras pessoas. Sim. E aí tem gente que vai gostar, digamos assim... ela não quer que a vilã seja uma vilã. Ela quer ser amiga, quer construir uma relação, tipo, amizade com outras personagens femininas e não incentivar a rivalidade. Aí a pessoa vai achar legal, porque ela não vai ser uma personagem que vai ser odiada, ela vai ser uma pessoa que vai ser querida e tal, que vai ser legal, então ela fica feliz. Mas, tipo, quando ela quer afastar personagens que têm importância da personagem dela, eles ficam putos, porque daí eles, digamos, perdem papel de destaque, digamos assim, sabe? Perde a função na vida. É tipo, você tá demitido. Não você rola tão passa a ser figuração. Exato. Tipo, por exemplo, o protagonista lá, que ele deveria ser uma parte importante da vida dela, por ela não gostar do personagem dele, ela quer deixar ele afastado, entendeu? E ele não vai gostar, porque, tipo, ele é o protagonista da história, tá dizendo ali que ele tem que fazer as coisas e ela tá estragando todos os planos, entendeu? Sim. Aí ele tá meio menina chata, hein? Tipo... É aquele relacionamento que eu gosto de começar no conflito e a coisa ir escalando, entendeu? Eu tô imaginando que, tipo, essa história teria sido daquelas cenas de mal comunicação, sabe? Que, tipo, tava falando disso, do que disse, e ela, tipo, não aceitar, e eles ficarem, não, mas você não entendeu. Eu disse que ela saiu com a fulana. Foda-se, tipo, sabe? Eu super tô imaginando esse momento. Seria incrível. Comunicação adiante. Bom, gente, eu revelei todas as coisas que eu tinha pensado em relação a essa história. Ok. Caraca, e aí agora, eu acho que a gente pode começar, tipo, construir em cima disso, no sentido de... se vocês tiverem alguma coisa pra construir em cima dela, a gente constrói. Se tiver algo que vocês gostariam de mudar...
A gente pode mudar e pensar em outros detalhes. O que vocês acharam? Amo, eu tenho. Eu tenho. Onde começa a ler isso aí? Tá vendo? Eu queria essa história. Eu queria ler essa história. Eu tenho uma consideração que não pode. Eu acho que em algum ponto deixaria de ser comédia. E podia virar um bagulho tipo. Tá. Os personagens em crise existencial fudida. Do tipo, os outros personagens que começaram a ser bagunçados, eles também começarem a bagunçar a história, sabe? Do tipo, também ficaria engraçado, mas do tipo, beleza, agora que ela tá bagunçando, eu quero ser a personagem principal e começar a fazer as ações do que seria da personagem principal. Mas essa pessoa que tá fazendo isso, sei lá, é a mina da cantina da cena 3, da coadjuvante 4, que fica ali no cantinho, só aparece pra fazer, sabe? Só que essa pessoa começa a fazer a história, sabe? Tipo, nesse naipe. Bagunça. Isso poderia ser um conflito interessante. Tipo, como surge alguém que muda a história, começa a gerar uma consciência nas pessoas de tipo, porra, se eu quiser eu posso mudar a história. É tipo meio a cena do High School Musical, né? Do status quo. Pera, se ela pode cantar, se o cara pode cantar, então eu posso ser o que eu quiser. Exato. Então se eu posso ser o que eu quiser. Gente do céu. Mano. Tem uma coisa que eu não sei como é que é nesse webtoon, porque eu só assisti a adaptação desse webtoon, mas era muito legal. Tinha uma coisa mais ou menos parecida com isso, que é o Extraordinary You, que eu já falei algumas vezes aqui. Ele tinha esse conceito de que existia o palco e existia a sombra. O palco era o momento em que estava rolando uma cena dentro da história. E aí, nesse momento, tinha tipo um holofote, sabe? Então, esteticamente, no webtoon, as pessoas sabiam quando estava rolando uma cena da história mesmo, porque a luz mudava, sabe? Sim. E todo mundo sabia que ali ia rolar a cena. Então, tipo, as pessoas, quando elas queriam afetar a história principal, elas sabiam... O momento. Não que tinham pessoas querendo afetar a história principal, era só a personagem que entrou dentro do Isekai, né? Mas pelo holofote, ela sabia quando tava rolando as coisas, sabe? E a sombra era tudo que acontecia fora. Só que não tinha toda essa questão de uma super diferença de personalidade, nem as outras pessoas tinham consciência de que elas estavam nessa história. O que eu queria que tivesse nesse webtoon é que as pessoas tivessem consciência, tipo, esse é o meu trabalho. O meu dia a dia. Eu tô aqui pra fazer isso. É tipo, eu indo muito longe, mas sabe, tipo, show de Turman? As pessoas da cidade do Turman, sabe? Tipo, nossa. Sabe que é, tipo, meu papel na sua história é essa. Dá pra ir muito longe. É tipo também, né, um pouco da WandaVision também, né? Que ela pega muito. Toda a cidade lá pra ser alguma coisa e todo mundo é tipo coadjuvante. Que não, só tem tipo 5 pessoas do núcleo principal e todo o resto tá tipo sofrendo lá, sim. Claro, amo que a gente tá trazendo referências assim, tipo isso, mas a história, vamos desenvolver a história. Sim. A história. Vamos pensar na nossa protagonista. Vocês tinham trazido a questão da idade lá no começo. Vocês acham que ia ser legal ela ter quantos anos? Eu acho que ela tinha que estar na idade do colegial mesmo, de tipo, porque ela tem essas coisas, porque, mano, eu não sou babaca assim, sabe? Tipo, eu não caio nisso, eu não faço isso, eu não sou essa pessoa. Então, adolescentes não são assim. Sabe quando você... Sabe, adolescentes não falam desse jeito? E daí eu acho que seria legal se ela realmente tivesse a mesma idade, até pra ela talvez se pegar em alguns momentos, descobrindo que talvez algumas coisas ela realmente faça desse jeito. Mas sabe o que ia ser legal? Dela ser mais velha? Porque a cabeça do adolescente... É tipo, ela seria uma pessoa que já teria passado por aquela fase. E sabe que, tipo... Nossa, ela ia fazer tudo esse muito conflito triste. Aqui é tão idiota pra causar um problema, triste. Sabe? É tipo assim, como ela já passou por essa fase, ela já tem a cabeça de adulta... É tipo, velho, esse tipo de comportamento não é aceitável pra um relacionamento, sabe? Esse tipo de coisa não é legal de ser feito. Ela ia ser, tipo... Eu acho que ia ser legal ter esse contraste de personalidade, sabe? Eu acho que ela ainda pode ser uma adolescente, porque, tipo, ok, ela é uma adolescente e aí, claramente, uma feminista que estuda e tá sempre por dentro das coisas, vamos pôr assim. Então, ela já tem uma consciência diferente e ela se recusa a isso porque, como...
Eu penso numa adolescente tá lá com as amigas e fala, mano, eu não acredito que vocês estão lendo essa história com essa coisa babaca, desse jeito. Tipo, imagina ela na rodinha de amigas, todo mundo ama esse webtoon, fala um monte, ela, mano, não. E daí ela cai lá dentro. Eu pensei numa pessoa que acabou de se formar e tá, tipo, 100% feliz que se livrou desse inferno. Então ela não é totalmente adulta, mas ainda assim, ela não aguenta mais viver esse tipo de dia a dia. E ela não aguenta mais esses dramas. Legal. Mas ela tá tipo, cara, eu queria estar começando a ganhar meu dinheiro, ter minha própria casa. E eu voltei pra esse inferno pra ver isso de novo essa coisa, sabe? Eu pensei nesse meio do caminho. A Nayana me convenceu. A Nayana também me convenceu. Yes. Eu tô fazendo o seguinte, tô criando uma categoria aqui no nosso roteiro chamada Nossas Escolhas, tá? Tá bom. E é pra gente ir escrevendo essas coisas. Então aqui, ó, protagonista, tá? Vamos lá, nossa protagonista. Recém-formada. A gente pode dizer então que ela tem tipo 19, 20 anos? Sim, acho que pode. E aí, sei lá, ela pode voltar, tipo, para o segundo ano, que ela tem 16. Isso, com 16, é o suficiente 15, pra sua vida ser inferno. É o suficiente pra sua vida ser inferno. Então aqui, ó, ela tem 19, 20 anos, ok? Já se formou no ensino médio e graças a Deus se livrou desta merda. Agora ela está pronta para buscar independência. Exato. E viver sua vida, sair de casa e tal. Imagina. E aí, sabe, tipo, a pessoa fala, cara, eu não preciso mais acordar às 7 da manhã e ficar estudando matemática. E aí? Exato. Não preciso mais pedir permissão pra ir no banheiro, sabe? Caraca. Pronto. Isso ia ser legal. E aí, beleza. Essa é a nossa protagonista, né? E aí, o que aconteceu? Ela entra, vamos descrever, então, agora a pessoa que ela assume o corpo. Eu não sei se eu quero ela como personagem principal. É? Eu não sei. Tô pensando. Porque você acha que ela poderia ser, tipo, a amiga da principal, de, tipo, que a principal fica vencer as coisas. Ai, porque ele não sei o que, ele disse, ó, mano, mas você viu alguma coisa? Não, mas é porque ele disse, eu vi ele abraçando. Abraçando o que, amiga? Tipo, pelo amor de Deus. Gosto. Põe os dois aí aqui. Ô, fulano, vem aqui. Você abraçou a fulana? O que aconteceu? Ah, caiu o molho, acabou. Foda-se, próximo. Eu acho que eu gosto disso, hein? Eu gosto também. Eu gosto muito também. Vamos pensar aqui. Se ela for amiga da principal, aí ela vai ter conflito com o crush da principal, porque ela vai dizer, esse cara, sério mesmo que você gosta desse cara? Gosto. Tá aprovado. Tá aprovado esse papel. Tá aprovado. E ela pode tentar, tipo, nesse lance de, por exemplo, tem sempre esse negócio de que o protagonista masculino, ele salva a protagonista feminina, né, das coisas. Sim. E aí ela vai fazer esse papel, entendeu? Sim, porque pensa, ela tá ali, né, como entrou no da amiga, e a menina ficou lá em perigo, e daí, na história mesmo, a amiga teria ido chamar o macho e falar, tipo, mano, vai lá ajudar ela, sei lá. Só que aí ela chega, tipo, mano, vamos resolver, como é que eu te ajudo aqui? Tipo, ela mesma vai lá e salva, né? E aí ele fica, tipo, esperando ela ligar. Essa mina tá... Esperando a mensagem, sabe? Tipo, cadê a mensagem pra salvar? Por que não tá acontecendo? Gosto. E ela começa a roubar o protagonismo do que era pra ser do cara, que é tipo, porra, mas todas as minhas cenas envolvem eu fazer coisa pra personagem principal, eu salvar ela disso, eu chamar ela pra sair, e aí agora a outra lá tá em pata foda, entendeu? Do rolê. Minha existência. Uma coisa que ia ser legal é se essa melhor amiga fosse, digamos assim, a rivalidade feminina. Ela fosse a vilã, entendeu? Eu pensei nisso, não vilã, mas não sei se eu queria já entregar esse papel e tirar essa possibilidade de uma vez só. Eu acho que ela pode ter essa outra vilã, só que, sei lá, gente, como ela ela é a amiga da protagonista, em vários momentos ela provavelmente ia entrar em conflito com essa vilã para apoiar a protagonista, mas ela pode chegar em alguns momentos e falar, mas miga, não dá pra te defender nesse caso não, ela tá certa. E a vilã fica tipo, como assim eu tô certa? Sabe, tipo, como assim você tá do meu lado?
Então seria legal ter uma outra pessoa que... Eu acho que ia ser legal isso também. Eu também acho. Porque senão aí a gente vai entrar no... existe muito Isekai que a pessoa entra e assume a vilã, né? A vilã, então, eu não. acho que podia ser uma outra, que aí ela começa a mudar o negócio de todo mundo, porque se a vilã às vezes tá recebendo apoio da amiga da protagonista, ela fala, mas então... Qual é o meu papel? Eu não tô errada? Eu não tô errada? Eu tô certa? Beleza. Nossa, tô gostando. E eu quero falar agora sobre o nosso segundo elemento, coadjuvante, se errado porque perfeito. Sabe? Vocês sabem o que eu tô falando. Vocês sabem o que eu tô falando. Eu sei, mas é que eu amei a definição. Sim. Se errado porque perfeito. Então, If bad, why hot, né? If bad, why hot. Tipo, se ela não vai terminar com ele porque você faz um cara perfeito. Se ela vai terminar com um cara que é chato, sabe? Não. E aí, meu argumento o cara é perfeito e a mina fala, você é muito pra essa mina. Você é muito pra essa personagem principal e vamos lá porque eu vou te arranjar alguém melhor. Não que seja ela, mas ela se empenha no webtoon inteiro pra achar alguém digno desse coadjuvante. É o meu sonho de princesa. Eu gostei. Pra ele realmente que é o segundo. É o second male lead, é isso? Exato, Isso. pra ele ter o final feliz. Exato. Tá. Exatamente. Mas olha só, a gente tá esquecendo uma parte importante aqui. As personalidades fora da história. É verdade. A gente vai ter esse choque? Nele, seria interessante. Nele seria interessante. Tipo, no second, ela entrar na história e ela, tipo, nossa, eu adoro esse personagem. E ela pode entrar na história num momento em que tá na cena, sabe? E aí ela tem o choque de depois, tipo, corta e de repente todo mundo muda e vira um grande bastidor. Tipo, beleza, galera, ó, a próxima vai ser só daqui a 3 dias, então a gente se vê só daqui a 3 dias. E aí, de repente, tipo, tudo muda, sabe? Ia ser legal se fosse isso, que ela ia dar um parafuso na cabeça dela. Não, ainda mais pensa assim, que ela entra, aí ela tá acompanhando algumas coisas, ela fica, mano, por que eu entrei aqui, nisso daqui? E daí, ela tá em algum momento que tem esse second male lead. E ela fala, não, é com essa pessoa aqui que eu vou conseguir conversar, sabe? Essa é a pessoa que vai ter um pingo de sanidade. Acaba a cena, e ele não tem um pingo de sanidade. Seria bom. Escroto. Seria bom. Não vou negar que eu gosto. Ele não precisa nem ser um escroto. Ele só não precisa ter um pingo de sanidade. Sim. Entendeu? De, tipo... ele pode ser um foda-se, de tipo, não... Sabe? Ali era o cara perfeito e o outro é só um... sei lá, não, mas ele pode ser um foda-se... Mas eu acho que tem que ser um foda-se meio babaca, pra rolar uma quebra de expectativa, sabe? Beleza. Ai, gente, tá tipo, ele não precisa demais. ser um idiota completo, não é um vilão, mas é tipo... Ele ser meio babaca, assim, pra rolar aquela coisa, tipo... Poxa, mas... Pode ser a primeira quebra de expectativa dela. De, tipo, cara, tá acontecendo alguma coisa de errado, assim. Tipo, você não é assim, sabe? Exato. Ai, já Gosto. amei, gente. Já amei, peraí. Gosto. Que mais? E o primeiro, male lead? Male lead. Vai ser a pessoa que ela vai ter conflito, porque... Vai tirar todo... Ela vai minar a atuação dele na história, né? Ela vai ser contra. Mas ao mesmo tempo, eu não queria que fosse... Tudo bem que a gente tá falando de uma história super clichê, então a gente pode jogar o super clichê do tipo... Ter conflito, ele é um cara escroto, mas no fundo ele é gente fina. Ou ele é simplesmente um cara super apático, tipo, tem conflito, eu só quero fazer o meu trabalho, voltar pra minha casa, jogar meu videogame, porque eu sou uma pessoa insignificante nesse webtoon que a gente tá criando, sabe? Temos muitas possibilidades. Não, mas é que, entendeu? Assim, o male lead, peraí. Ele como principal, né, dentro da história mesmo, ele é o carinha, né... Que seria o descolado. Ele é, tipo, o melhor aluno da sala. Que todo mundo gosta dele, mas ele não dá moral pra ninguém. Exato. Né? Eu mas acho. Aí... Lembra que você falou que você queria as pessoas com crise existencial? Sim. Então, eu acho que a personalidade dele do lado de fora já pode ser um pouco essa crise existencial. Acho que talvez ele fosse já um personagem numa crise existencial. Gosto. Que ele tava mais. Me dá uma cena. Me dá uma cena. Então vamos lá. Me dá uma cena. Eu gosto que a gente vamos dar uma cena. Vamos escrever aqui. Porque ele tem esses conflitos com a... Vai ter esses conflitos com ela, porque, tipo,
era pra ele salvar e daí não salva, não faz, ele começa a ser excluído, certo? Tá, Uhum. sim. E ele já tinha uma coisa assim, porque alguma coisa dentro dele que talvez ele ainda não quisesse admitir, de tipo, mano, eu sou escroto, por que a história é desse jeito? Tipo, na história. Legal. Ok, Tá. e daí quando a outra menina começa ainda a tirar, e aí ele começa a perder também tudo aquilo, ele começa a se perder mais, que tipo, ele não é mais nem o cara da história, ele não é quem ele é, não é quem ele era, ele não é ninguém. E aí ele vai entrar, tipo, nesse parafuso doido. Eu acho que ele vai ser o primeiro a entrar nesse parafuso doido de... O que eu faço? Porque Tá. todo mundo gosta Gosto. dele, aí talvez ele tente colocar um pouco mais do que ele é, Tá. sem... E talvez ele receba ali, não exatamente, tipo, as pessoas achem estranho, né? Afinal, não faz parte da cena. Uhum. E ter essas pequenas, tipo, ele ir mudando aos poucos, né? O grande desenvolvimento Eu de acho que personagem. tem eu gosto disso. Eu acho que a gente pode trabalhar com isso, Uhum. com as fases, né? Começa na negação. É isso. Então ele começa tipo, não, como assim você tá querendo mudar a história? Não pode mudar a história. É. Tá aqui, ó, eu tenho que fazer isso, você não tá me deixando fazer isso, ele começa a ficar nessa frustração. Então fica, tipo, nesse período de negação. E aí ele começa a ter conflitos com essa pessoa, tipo, principalmente fora de cena, né? Quando não tá mais rolando a cena. De chegar e tirar essa situação, tipo, pô, o que você tá fazendo? Tipo, o que tá acontecendo? E aí depois ele entra num estágio mais de, tipo, entender. É barganha? E aí ele fica confuso porque tem um lado dele também que não gostava muito do personagem dele. Então, tipo assim, Gosto. eu não tô feliz porque tá saindo dos planos, mas tem um lado meu que tá achando legal porque eu também não curtia muito o que que eu já Eu tenho fazia, novos sabe? potenciais. Eu tenho os novos potenciais. Exato. E daí Gosto. talvez ele entre nesse período de barganha com ela, de realmente, ó, beleza, você quer fazer algumas coisas, mas eu ainda preciso de uns pontos. Vamos entrar no meio termo. Vamos tentar ela tenta ajudar ele a criar, tipo, uma nova personalidade pra aquela pessoa, pra ser uma coisa legal, sabe? Sim. Vai fazer um makeover de personalidade. Acho que essa pode ser a questão da protagonista, assim, tipo, as coisas que ela não acha que são legais na história, ela usa os momentos fora de cena pra conversar e tentar, tipo, pensar junto com as pessoas em alternativas. Então, por exemplo, a mina, que vai ser cuzona e vai atrapalhar um monte de coisa, é tipo, cara, podemos pensar em coisas mais legais pra sua personagem, sabe? Tipo, muito... existem outras possibilidades. Você tipo, ainda pode ser a vilã, só que a gente pode fazer uma vilã de qualidade. Você não vai fazer uma vilã da Malhação, você vai ser uma vilã de qualidade. Você vai ser má. Sim. A gente precisa registrar essa história, hein? Por exemplo, ao invés de você ser ruim com uma pessoa legal, que tal você ser ruim com alguém que realmente merece, sabe? Tipo... Nossa. Com aquele professor filha da mãe. Sim. Gente, eu tô amando. Para, agora, sério, universo. Eu vou precisar Aí tá se disso. apegando, né? Eu tô muito apegada já a essa história. Eu tenho uma dúvida. Diga. Eu teve muito tempo, assim, eu tô numa onda de ler bastante isekais, assim, tô gostando. Adoro. Mas são poucas as histórias de isekais que eu, de fato, terminei, porque boa parte delas ainda tá em andamento. Sim. E eu sempre fico muito na dúvida de, tipo, qual que é o fim de um isekai? Por exemplo, ela vai ficar pra sempre nesse mundo? Ela vai voltar dele, sabe? Tipo, acabou essa história, o que acontece, sabe? Como nesse caso aqui a gente tem um mundo que é vivo, que é além da história, eu entendo que acabou a história, a vida continua pra aquelas pessoas, entendeu? Sim. Continua fora dela. Mas a nossa personagem, ela vai querer voltar? Tipo assim, ela foi atropelada pelo caminhão do Isekai e entrou? Que cool. Ou ela foi transportada e tem a possibilidade de voltar? Isso é uma coisa interessante pra gente pensar. Tô pensando. Eu acho... Eu tô pensando, vou ajudar aqui, né? Vou jogando as ideias no ar pra gente ir melhorando. Que talvez o final dessa história tem que ser aquele final de tipo, mas isso aconteceu mesmo? Sabe? Dela acordar, talvez foi um acidente onde ela tá acordando e tá no momento... Eu sou contra. Isso aí eu acho que... Eu sou contra. Não. E daí ela vê o cara passando, por exemplo, ela pode ver um dos caras, alguém, né, que ela ajudou passando, e enfim, dá aquele sorrisinho e tipo, será? Eu odeio esse tipo de final, eu odeio Mariana. esse tipo de coisa, Mariana. Você não vai fazer isso, porque eu não vou deixar.
Por quê? É fácil. Porque é fácil. Cara, eu quero decisões difíceis sendo tomadas. Não. Não é decisões difíceis. É difícil deixar uma história aberta. Não. Mas eu acho que... Eu vou falar um negócio. Teve um webtoon Isekai que eu li que eu achei muito legal, que a pessoa, ela entrou na história, ela conseguiu sair, e ela volta. Mas ela quis voltar e ela quis ficar lá. É o da... A Elina? Mas assim, ó, no pior dos casos, eu sou a favor do caminhão do Isekai, sabe? Tipo, não tem mais. Ela morreu, ela não tem pra onde voltar. É. Não existe uma vida pra ela voltar, sabe? Gosto. Aquela é a nova vida dela. Tipo, aquilo é aquilo que ela vai viver dali pra frente, entendeu? Que ela morreu, né? E aí ela tá nesse mundo. E do nada ela tem uma ideia do tipo, mas quem me matou no outro mundo? E aí ela fica nessa pira do tipo, quem me matou no outro mundo? Só que ela tá vivendo a vida dela no Isekai e ela fala, eu não vou voltar, mas alguém me matou no outro mundo. Quem será que foi? E ela fica tipo, os momentos vagos da história, ela fica tipo, será que foi meu tio? E aí ela olha pro tio dela no mundo do Isekai e fala, será que você é meu tio da vida real? Sabe? Tipo, é uma coisa muito louca. Mas assim, tipo, é legal, eu gosto da ideia da pessoa ficar. A pessoa voltar, ela morreu e já era... Sabe, o potencial. Você não vai me fazer ler mais de 100 capítulos pra nada acontecer. A não ser que role pra uma ser coisa tudo tipo talvez. Mari, me ajuda a lembrar aquele K-drama que é só ladeira abaixo, da Yui, que é Isekai também. Que Isekai também, que ela vai e acaba. Do príncipe que usa máscara. Do quarto príncipe. Caraca. A gente viu... meu Deus! Scarlet Heart. Pera. É Scarlet Heart. Isso! A não ser que aconteça um final meio Scarlet Heart, assim, sabe? Tipo, ela volte pra vida real e alguns personagens também desse universo voltem pra vida real com ela. Seria 10 de 10. Seria 10 de 10. Tá. Tipo... Eu tô pensando aqui num final pra essa história. Que eu acho que de repente poderia ser legal. E se quando chegasse no final dessa história, ela ainda tá lá no mundo, ok? Tá. E aí, tipo, os personagens, eles recebem um novo roteiro. Opa! Gosto. Tipo assim, agora a gente vai ter que fazer uma nova história, entendeu? Porque é isso, somos atores, então a gente encerrou essa história. E eles são atores, tipo, de coisas clichês, então eles são realmente, literalmente, muito usados. Sim. Então é tipo, beleza, eu só preciso cortar o meu cabelo, eu só preciso botar um óculos agora, sabe? Beleza. Tá aqui. Não, gente. É porque é aquele universo que nem a gente pegou, que tem o universo, né, do meio lixo, que são todos iguais, né? Sim. Na verdade, é o mesmo ator com maquiagem. Sim, é isso. Mesmo... Gente... eu vou pintar. Tá, beleza, o meu próximo personagem é loiro. Beleza, eu preciso pintar o cabelo e... Gosto. Tipo, ok. E se rolasse um esforço deles, do tipo, eu estou fazendo esse personagem, mas meu objetivo é entrar num webtoon, assim, numa atuação de terror. Então, eu vou tentar fazer meio que um portfólio. Nossa. Gente, não, parou, gente. Parou que isso tomou proporções agora que eu não esperava e já tô aqui anotando. Isso poderia ser a argumentação da protagonista. Pode ser. Tipo, tá, mas você quer fazer esse tipo de papel pra sempre? E o que você fez? Qual foi o seu último papel? Dele fala, meu último papel foi a história tal. E sobre o que ela era? Era a mesma coisa. E você não acha que se a gente entregar alguma coisa diferente aqui, a gente pode receber roteiros melhores? Sabe? Tipo... E aí as pessoas começam a gente pode começar a receber roteiros melhores, né? Não, parou, gente. Gosto. Não, isso seria bem massa. Tá num caminho muito isso seria bom. bem legal. Num caminho muito bom. Sim. Eu acho que a gente tá no melhor dos caminhos. Eu tô falando pra gente registrar esse negócio. A gente vai perder. A gente tem que registrar na Biblioteca Nacional o nosso argumento. Tá. Porque a gente vai perder com isso aqui de gravaria. Esse é um negócio aqui do Joga pro Universo. Tem essa coisa. A gente tá literalmente... É do mundo agora, essa história pegar, é do mundo. Se alguém pegar a bosta, já era ela mesmo. Não é mais nossa, agora ela é do mundo. Gente, se alguém quiser fazer exatamente a mesma história, ela é do mundo. Porque, gente, eu tô... Não, isso aqui tá muito bom, peraí. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Tem uma definição que pra mim é muito importante ter.
Tá. Porque isso aqui é uma história de romance, eu gostaria de deixar claro. Isso é uma história de romance. Com quem que a nossa protagonista, que é a melhor amiga da protagonista da história, vai ficar? Calma, porque tem muitas possibilidades. Tá. E se ela ficasse com alguém aleatório? Assim, aleatório. Real. Tipo, o melhor amigo, amiga, sei lá, a melhor pessoa pra ela é o estudante número 20. E ela vai começar essa história paralelamente de romântica com o estudante número 20. Mas por que ela vai ter essa relação? Porque assim, a questão do romance, ele vai ter que ser desenvolvido pelo número de cenas e momentos que a pessoa vai ter com ele, tem que né? me convencer. Tipo, a gente colocou aqui que o protagonista, até o momento, é a pessoa com quem ela vai ter mais interação e mais, tipo, conflito e coisas, né? Sim. Então, se ela for ficar com uma outra pessoa, a gente vai ter que construir isso na história. Ela não vai poder surgir do nada, né? É que eu penso que, assim, com o estudante número 20, que sempre tem... Se a gente pegar os filmes que tem escola, sempre tem os figurantes que aparecem mais em todas as cenas pra dar aquela credibilidade que aquilo é uma história dentro de uma escola mesmo que aqueles estudantes estudam. Então você tem o estudante número 20, que ele tá sempre perto do protagonista porque eles estão na mesma sala. E talvez, tipo, no começo, o estudante número 20 seja a pessoa que vai ajudar ela, assim, tipo, que porra tá acontecendo aqui? É um Power Rangers preto. Ele não tem... É um Power Rangers preto. Ai, a Nayana vai apoiar já. Pronto. Porque ele é a pessoa que não tem cenas, é a pessoa que mais fácil vai querer, tipo... É verdade. Porque, sabe, eu quero ser o estudante 20 pra sempre? Não. Você tá certa. Vai ser a pessoa mais, tipo, sanidade ali, eu acho, de uma certa maneira. E daí, por ela ter mais interações com os outros, pode rolar aí aqueles ciúmes, maus desentendidos de leves, não precisa ser aqueles ridículos, né? Mas... Não. E, tipo, a gente consegue construir um romance clichê consegue construir esse romance clichê pra esse outro lado, enquanto... A história vai rolando aqui, ela tá ali com esse cara pela beirada. Tá. Vejo potencial. Uma coisa que eu tinha pensado... confuso. Diga, Sim. Você vai ter que construir uma outra via aí, sabe? E aí, tipo... parece muitas vias em paralelos, entendeu? Porque, tipo, tem a coisa dela com o second male lead, aí tem a coisa dela com o male lead, aí tem a coisa dela com a amiga, a coisa dela com a vilã, e agora a coisa dela com o personagem número 20, entendeu? Mas o second male lead, a gente já decidiu que ela vai começar, mas daí ele vai ser um escroto e ela vai... Entendi que ela vai largar de mão, né? De tipo, quer saber? Fica sem ninguém mesmo, que eu que não perco mas meu a gente tempo com nunca você. sabe o quanto que isso não poderia ser, E ela pode transformar o estudante número 20 no second male lead. Mas é muito difícil isso acontecer. Ele ser likeable. Ele ser agradável pros meus... Convincente. Deixa eu trazer uma coisa aqui. Eu tava pensando aqui. Uma coisa que de repente poderia ser interessante seria a nossa protagonista desenvolver um relacionamento com o male lead, mas ela entrar num consenso, depois de todo o processo com ele, que ele realmente seria a melhor escolha pra protagonista da história, entendeu? Caraca. Então, tipo, rola aquele negócio de que, tipo, eu entendo que você é um ator e pra essa história aqui, vocês são um casal, mas, tipo, fora disso aqui, é outra coisa, entendeu? Pode ser maturidade. Na verdade, eu acho que faz muito sentido, né? É tipo qualquer ator que tem relações. Exato. Ele tem as relações com do trabalho, né? De, tipo, nessa história, eu caso com essa pessoa, mas aqui, na vida real, eu sou casado com você. Exato. Eu gosto. Ok, eu acho que é uma coisa que eu posso... eu acho que eu posso comprar isso aí. A gente pode dar nome a alguns bois? Tipo, a Webtoon? Não, a uns personagens, pelo menos esses principais aí. Então, eu acho que teria sido uma coisa melhor a gente ter dado nome antes. Agora que a gente já discutiu tudo, dar nome me parece meio... Agora que a gente já discutiu todos eles... Exato, né? A gente agora pode dar o nome pela personalidade. Já que a gente já tem tá tudo definido. O nome seria útil pra gente conversar também e entender a quem a gente estava se referindo. Agora que a gente já falou tudo... Não, eu acho aqui que o nome também... Porque eu acho que o nome, às vezes, diz um pouco sobre a história.
Tá, ok. Né? Então, sei lá, você ter uma vilã com nome de vilã. Não, tipo, sei lá. Se você tiver alguma ideia, quiser trazer ideia de nome, mas eu não acho que é uma obrigação nossa definir nome. Podemos deixar em aberto. Não, eu não uso o nome de webtoon de pessoas de webtoon nunca. Pois é sempre, tipo, a mina do cabelo rosa. Exato. A mina do cabelo rosa. Sabe? Tipo, raramente. Vocês vão causar trauma nos personagens desse webtoon. Porque vai ter lá, vai falar, mano, nunca ninguém lembra meu nome. O pessoal só me chama de a menina de saia. A menina de xadrez. Ai, amei. Nossa, amei. Bom, uma coisa que eu queria falar um pouco da estética, assim. Acho que uma coisa que seria muito legal é, tipo, pouco antes das cenas acontecerem, placas caíssem do céu com instruções, sabe? Tipo, todos se dirijam para o auditório. A cena vai começar em 10 minutos, sabe? Tipo, fulano de tal, passe na maquiagem pra, tipo, sei lá, botar olho roxo, coisa assim, porque estamos chegando na parte da cena de briga, sabe? E aí começa aquela correria de, tipo, instruções caindo do céu. E aí, literalmente, quando a protagonista tá mudando as coisas, é o engraçado, né? Tipo, a instrução tá lá e ela tá claramente fazendo uma parada que não é a parada, sabe? Gente, eu tenho uma dúvida. Diga. Essas instruções que caem do céu, que eu acho incrível, eu amo, adoro. Vai ser uma entidade que a pessoa, que ela vai atrás, ela vai tratar com essa entidade, ou é só tipo uma entidade e não faz diferença? Não, eu acho que não é nem uma entidade, eu acho que o universo funciona desse jeito. Isso. Eu tô tentando lembrar, não lembro agora, mas tem um filme que eu acho que é francês, que tem a ver com alguma coisa de sonhos, mas basicamente são a pessoa como se ela tivesse o estúdio dos sonhos, né? E daí, conforme ela vai sonhando, eles vão chamando. Tipo, o personagem tal, vai começar a sua cena aqui no sonho. Ai. Tipo, já é uma coisa do universo. Sim. Tanto que nesse filme, quando a criança, acho que ela vai crescendo, alguma coisa assim, os personagens que ela não vai sonhando mais, eles vão ficando, tipo, na periferia dessa cidade. Porque eles não são mais tão importantes. Tipo, o príncipe não é tão mais importante. Isso. Ela tem outros sonhos. Eu queria lembrar o nome desse filme, gente. Mas se eu lembrar até o final... Nossa, que legal. É um filme bem legal. Mas então, eu sou desse pensamento de que não é uma entidade. O universo funciona assim. Tipo, não vai ter ninguém pra tretar com ela pra dizer que ela não pode mudar a história além dos próprios personagens da história, entendeu? Que ela vai ter que passar por uma jornada de convencer a galera, né, a mudar a história. Tipo, em consenso aqui. E uma coisa que eu tava pensando agora a galera que tá fazendo a história, eles conseguem ter, por meio desse universo, tá? Desse universo aí que funciona dessa maneira, algum feedback de como tá sendo a resposta da história para o público? Tipo... Eu acho que sim, porque eu acho que eu acho que sim. Se, tipo, as mudanças estão tendo impacto, a galera tá achando legal, sabe? Sim. Eu acho que sim, porque até pra ter essas mudanças, tipo... Estão gostando mais da menina de xadrez. Menina de xadrez, chega aqui que agora você foi promovida a figurante número 3. Sabe? Sim. Eu acho que seria legal mesmo ter um pouco dessa metalinguagem. É tipo as células da Yumi. Sim. Tipo, você tem uma promoção. Você agora você acaba de receber 2 cenas novas. Yay! Agora você também vai entregar não sei o que pro protagonista nessa cena. E a pessoa tipo, meu Deus, obrigada, sabe? Acho que seria uma coisa legal pra nossa protagonista conseguir mostrar que, tipo, a história pode ser mais legal, sabe? Não que a história já não tivesse fãs, mas, tipo, ela pode ser mais interessante. Sabe? Pode. Aqui, gente, só pra eu falar, eu cacei aqui, o nome do filme que eu tava falando é O Príncipe Esquecido. Olha só. Mas aí, como eu falei, é localizado em um estúdio de cinema cheio de fantasia e imaginação. O cara lá encara o papel de príncipe heróico encantado e alimenta os contos de fadas da infância, que é, enfim, conforme ele vai deixando de ser importante... Olha, eu gosto desse ator. Olha só, já legal. Foi atrás do... Olha só. Que é basicamente isso. Tipo, a menina tem lá o pai, acho que como a figura, que aí ele é o príncipe, então ele é super importante na história, ele faz tudo, ele é o importante, e quando ela começa a crescer e começa a perder um pouco, ele começa a ficar pra trás. E daí, enfim, outros paralelos, mas
Eu acho bem legal de ser esse universo que, tipo, ele só existe sabendo... Ele é consciente dessa existência dele, né? Tipo, as pessoas sabem o que são. Elas também têm uma vida fora, né, do sonho. Mas, tipo, não é uma entidade, não é nada. É só o universo. O universo é esse universo é só de história, sabe? Tá bom, e eu realmente... Justificável, eu gosto muito. Príncipe Esquecido. Justificável. Ou, em francês, O Príncipe Esquecido. Só que em francês. Só que em francês. Leia em francês. Amo. É isso. Gente, eu acho que a gente tem um webtoon, hein? Eu acho. Não, a gente não tem nome, a gente não tem sinopse. Então, mas aí agora é isso que eu ia falar. Agora que a gente já tem aqui o webtoon definido, a gente vai entrar aqui, gente, numa sessão particular para definir o nome. Agora o bagulho vai ficar feio. E escrever a sinopse. É uma convenção agora. E quando a gente voltar aqui, vocês vão ouvir o nome e a sinopse desse webtoon. Tá bom? Tá. Bom, gente, passamos aqui pelo nosso processo criativo extenso, tá? De escrita do roteiro, definição do nome. Como é um processo mais chato, que a gente fica digitando muito e jogando ideia, a gente achou que seria melhor a gente pular essa parte da gravação, até para não ficar muito extenso. Mas temos uma sinopse e temos um nome para esse webtoon. E aí, só um rápido disclaimer, tá? Quando a gente foi escrever a sinopse, a gente sentiu a necessidade de dar um nome para a protagonista para poder escrever essa sinopse bem. Então, estejam cientes que quando vocês forem ouvir a sinopse, a gente acabou optando por um nome para essa pessoa. O que vocês acham? A gente revela primeiro o nome ou a sinopse? Eu acho que o nome. Sinopse. Porque eu acho que a comissão de frente de um Isekai é o nome. Excelente. A gente optou por dar um nome bem Isekai. E eu vou dizer que apesar dele ser um nome bem Isekai, eu achei ele um nome muito bom, sabia? Eu também adorei muito. Eu adorei muito, gente. Eu gosto também. O nome do nosso webtoon é... Eu me recuso a viver um clichê de ensino médio roteirizado. Yay! Palmas, Isekai! Palmas. Eu leria. Eu seria comprada. Gente, eu leria. A gente já não falou pra vocês que se a gente fosse pago, a gente escreveria um nome melhor? Tá aqui a prova. Olha só. Ele tem paga, a gente tudo, tá sendo. Ele tem tudo a ver com a história que a gente contou. Eu tenho certeza que se você lesse esse título, você daria uma chance pra esse webtoon. Então, gente, eu tá? daria. Sim. Eu daria. Sim. Eu daria também. E agora, a Mari vai fazer a leitura aqui da nossa sinopse pra você perceber que também, se a gente fosse paga pra fazer a sinopse, a gente faria melhor também, tá? Porque ela ficou muito boa. Gente, a gente é muito boa, né? Obrigada. Mari, manda a sinopse aí pros ouvintes. Primavera, uma caloura da faculdade, é conhecida entre seus amigos como a hater número 1 dos clichês românticos do ensino médio. Afinal, qualquer pessoa com meio neurônio poderia desenvolver um enredo melhor. Um dia, ela acaba se envolvendo em um acidente enquanto escreve mais um comentário negativo sobre o webtoon queridinho do momento. Quando ela desperta, descobre que está no seu pior pesadelo, no corpo de uma coadjuvante sem graça desse webtoon. Determinada a tornar esse enredo mais interessante, Primavera está prestes a descobrir que ela não é a única que tem consciência de que isso é apenas uma história. Leia já! Eu me recuso a viver um clichê de ensino médio roteirizado. Palmas para essa história! Bom. Sério, eu leria muito essa história. Divertido. Eu leria agora. Muito também. Eu leria 50 capítulos agora, assim, ó. Por favor. Agora. Olha, sério. Você escreve histórias aqui, ó, webtoons, histórias em quadrinho em geral. Tá aqui, ó. Tá aqui. Só pegar, só fazer. Exato. Se só quiser aí Só fazer tudo. Uma consultoria, uma revisão ajuda aí pra construir, a gente tá aqui. Tamo aí. A gente ajuda. Vamos fazer negócio. Vamos fazer negócio. Vamos, vai lá. Jogamos fazer pro universo. Quem dá mais, gente? Por essa história. Quem leva? Quem não? Se eu escrever... Eu tô aqui, ó. Se eu escrevesse isso aqui, o webtoon, eu faria.
Eu vou fazer o meu. Se a gente fosse artista de webtoon, a gente faria essa história. Né? Gente, muito bom. Caramba, Caralho. Que história legal, sério. Não, que não história é. legal. Não, palmas de novo, porque merece. Palmas, ela merece mais palmas. Palmas. Eu acho que isso encerra aqui, gente, né? Fecha a nossa primeira edição do Joga Pro Universo, né? Ai, eu tô triste, porque eu gostei muito. Foi muito legal, né? A gente vai trazer ele outras vezes. Foi. Quando a gente tiver mais ideias de webtoons. Sim. De repente, a gente pode até estender. Se a galera tiver ideias e quiser que a gente desenvolva a partir dessas ideias, podem elas mandar podem. também, tá? Né? Seria Podem legal. chegar aí com uma storyline e a gente desenvolve, né? Sabe o que eu gosto? Todos os quadros novos a gente tá jogando a responsabilidade pro povo. É isso aí, Falem povo. webtoons que vocês querem que a gente leia os 5 primeiros capítulos. Joguem plots pra gente desenvolver. Gente, esse programa ele só existe por vocês, assim. Exato. Com a ajuda de vocês, basicamente é isso. Sem vocês não somos ninguém. Mas é isso, né? A gente tem aqui 3 mentes pensantes que podem pensar aqui em histórias pra trazer, mas se a gente tiver mais ideia, a gente pode fazer esse quadro mais vezes, porque é isso. A gente não vai ficar dependente só da gente ter ideia nova daí, né? Melhor. Que afinal a gente também fala de webtoon já escrito. Exato. Mas eu tô muito satisfeita aqui com a primeira edição do nosso quadro novo, viu? Adorei. também. Foi muito divertido. Jogamos pro Muito universo, o universo recolhe. Foi muito divertido. Foi muito bom. E fica aqui uma dica, se você aí que lê vários webtoons, conhece alguma história que tem essa pegada? Porque às vezes pode acontecer, a gente traz aqui, desenvolve uma ideia que já existe e a gente não sabe. Conta pra gente, porque como a gente já falou, a gente quer muito ler essa história. Então se ela existe, compartilha, tá? E bom, gente, o episódio de hoje, então, ele vai ficando por aqui, tá? Mas, como sempre, o assunto, ele não precisa acabar ainda. Não acabe! Os nossos perfis das redes sociais, eles estão na descrição do episódio. Então, caso você tenha interesse em seguir a gente, você pode dar uma olhada lá. E não esqueça de continuar interagindo com a gente pelo @falar de webtoon também. A gente tá no Twitter, a gente está no Instagram, a gente está no YouTube. A gente está no TikTok. A gente está no LinkedIn. Daqui a pouco a gente vai estar no Be Real. Mentira. Em muitos lugares. A gente está em todos os lugares, tá? Se você olhar aí debaixo da sua cama, estamos debaixo da sua cama também. Se sua cama tiver acesso pelo @falar de webtoon, estamos. Estamos por aí, tá? Então, você pode interagir com a gente por lá, compartilhar suas ideias de plot. Todo mundo, gente. Conforme a gente vai lendo mais histórias, a gente vai criando as nossas, tá? E muita gente nunca vai tirar elas do papel, então vamos falar sobre elas, né? Vamos dar uma utilidade pra elas. Uma outra coisa, tá? Na descrição desse episódio, tem vários links importantes que você pode acessar. Tem lá o link pra você poder pegar a sua cópia da planilha pra organizar os webtoons, tá? É só você acessar por lá. Sim. Tem link pra entrar na nossa comunidade do Twitter, que é maravilhosa, tá? Só vitórias naquela comunidade. E tem link também pro formulário de sugestão. Se você quiser deixar a sua ideia de plot, lá é um excelente lugar, porque você não tem um limite de caracteres muito pequeno, então você pode desenvolver bastante suas ideias lá pra gente, tá? Só manda ver. Exato. E, como sempre, não se esqueça de seguir, avaliar e ativar as notificações do nosso podcast. É muito importante pra gente, a gente fica muito feliz. É só ir lá, 5 estrelinhas, se você quiser dar 5 estrelas, a gente não tá fazendo pressão, mas estamos fazendo pressão. 5 estrelinhas. E também, como sempre, principalmente por causa do episódio de hoje, vai rolar uma enquete pós-publicação do episódio, então corre lá para responder. Se você quiser acrescentar mais alguma coisa da história que a gente acabou de contar, se você quiser falar, mano, isso foi uma bosta, pode falar, tá tudo bem. A gente aceita. Mas se você quiser acrescentar alguma coisa e falar, a gente aceita tudo. Só vem falar com a gente. E na perguntinha de assinar lá do Spotify, você vai poder votar com base nesse título, nessa sinopse e no que a gente falou desse episódio. Você leria ou não esse webtoon? A gente quer muito saber, tá? Então compartilha lá, responde a enquete, porque a opinião de vocês, ela é determinante, né? Aqui. Então a gente quer muito saber se conseguimos entregar uma boa história. Na nossa cabeça ela tá maravilhosa, mas... Eu aqui achei que foi sucesso. Agora é vocês que vão determinar se é isso mesmo ou não. Então vamos ver. Beleza? Estamos no aguardo. Então é isso, gente. Muito obrigada por ter ouvido esse episódio até aqui. A gente se vê na próxima semana, no próximo episódio do Pode Falar de Webtoon. Tchau! Tchau! E corta!